Vídeo 64, caso prático, ativo imobilizado, bens corpóreos, vida útil, revisão da vida útil e cálculo impairment. Para facilitar a explicação, criamos duas planilhas. A primeira, revisão vida útil do ativo, e a segunda, revisão valor contábil impairment. Então aqui na nossa primeira planilha, nós iremos calcular a revisão da vida útil e taxa de depreciação. A nossa data base é 31/12 de X1. E criamos as seguintes tabelas. Aqui a primeira, data, descrição do bem, custo de aquisição, valor residual, base de depreciação, depreciação acumulada societária. Aqui na segunda, depreciação acumulada fiscal e diferença a ser adicionada no LALUR. E aqui a terceira tabela, informações adicionais, com a descrição do bem, a vida útil fiscal em anos, taxa de depreciação fiscal, vida útil societária em anos, e taxa de depreciação societária. Então essas informações são importantes para o cálculo da depreciação societária e a depreciação fiscal. Então aqui nós temos as seguintes informações. A descrição do bem, edificações, vida útil em anos 25, a taxa de depreciação fiscal 4%, a vida útil societária em anos 30 e a taxa de depreciação societária 3%. Máquinas e equipamento, a vida útil fiscal 10%, a taxa de depreciação fiscal 10%, a vida útil societária 15% e a taxa de depreciação societária 7%. Veículos, vida útil fiscal 5%, taxa de depreciação 20%, vida útil societária 7% e taxa de depreciação societária 14%. Então voltando aqui na nossa primeira tabela, nós iremos calcular a depreciação. Então, no dia 31/12/X1, descrição do bem e edificações, o custo de aquisição 400 mil, o valor residual 40, estamos considerando aqui como valor residual 10% do custo de aquisição, e a base para a depreciação 360 mil. Então, a depreciação acumulada societária é 12 mil, que é o valor de 360 mil multiplicado por 3%, e a taxa de depreciação fiscal, 16 mil, que é o valor de 400 mil, multiplicado por 4%. E a diferença a ser adicionada no LALUR, 4 mil. Essa mesma filosofia nós utilizamos aqui para máquinas, equipamentos e veículos. E tivemos aqui, então, uma depreciação acumulada societária de 48 mil, a depreciação acumulada fiscal de 80 mil, e a diferença a ser adicionada no LALUR de 32 mil. Veículos, tivemos uma depreciação societária de 12.857,14 e uma depreciação fiscal de 20 mil. A diferença a ser adicionada no LALUR, 7.142,86. Aqui nós estamos considerando a depreciação anual. A nossa próxima planilha é a revisão do valor contábil impairment. Para cálculo do impairment, nós estamos considerando uma taxa de desconto de 10%, calculada conforme o custo médio ponderado do capital, que nós calculamos aqui na nossa primeira tabela. Então aqui nós temos as informações de descrição, capitais, custo de capital, participação percentual e o custo médio ponderado. Então, capitais próprio, que seria o patrimônio líquido, R$1 milhão, e de terceiros, R$500 mil, que dá um total de R$1.500.000. O custo de capital próprio é 12% e o de terceiros, 6%. A participação percentual, capital próprio, 66,67%. E de terceiro, 33,33%, que dá um custo médio capital próprio de 8% e de terceiro, 2%. Então, o custo médio ponderado de capital calculado é 10%. Aqui na nossa segunda tabela, nós iremos calcular o impairment. Então, aqui nós projetamos o resultado para 5 anos, então x2, x3, x4, x5 e x6.
Para projetar esse resultado, nós estamos considerando a database 31/12 e as seguintes informações: receita bruta, menos devoluções, menos impostos sobre venda, que dá uma receita líquida, menos custos sobre vendas, igual resultado bruto, menos despesas manutenção do ativo fixo e menos despesa propaganda e marketing, que dá um resultado líquido. Depois a taxa de desconto utilizada e o resultado líquido a valor presente. Então, em X2, nós tivemos aqui um resultado líquido de 248.750, a taxa de desconto de 10%. Nós tivemos aqui um resultado líquido a valor presente de 226.136,36. Como nós calculamos isso? É o valor de 248.750 dividido 1 mais a taxa elevado a 1. Utilizamos essa mesma forma para os demais anos aqui e chegamos a um valor calculado de fluxo de caixa descontado de 1.304.918,24. O valor da unidade geradora de caixa, que seria o custo do nosso ativo no balanço patrimonial, 1.227.142,86. Então aqui a variação, que seria o impairment, 77.775,38. Mas não houve o impairment, uma vez que o custo do ativo mobilizado, que seria o valor da unidade geradora de caixa, ele é menor que o valor calculado do fluxo de caixa descontado. Esse valor da unidade geradora de caixa, nós extraímos aqui da tabela da planilha anterior. Obrigado, até a próxima.